concurseiro de plantão, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Ricardo Oliveira e hoje nós teremos mais uma dica de... Se a caneta é vermelha, você já sabe, se a caneta é vermelha, porque a dica é de direito penal. Direito penal. E hoje nós vamos falar sobre princípio. E qual princípio? Já que nós temos vários, professor, nós vamos falar sobre o princípio da legalidade, artigo 1º do Código Penal. Artigo 1º do Código Penal, princípio da legalidade. Sem mais delongas, vamos lá. Nós vamos falar do artigo 1º do Código Penal. E o que diz o artigo 1º do Código Penal? Ele diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então, esse aqui é o nosso artigo 1º do Código Penal, que fala sobre o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. E o importante de sabermos esse princípio é o seguinte: ele é um limite do poder estatal. Ele é um limite do poder estatal no sentido de que ele inibe o Estado de cometer arbitrariedade. Ele inibe o Estado de simplesmente te olhar no meio da rua e te prender, de pegar você e levar você lá para a cadeia, de te levar em cana. Ele inibe o Estado de fazer isso. Esse é um sentido do princípio da legalidade. E nós temos que ter em mente que princípio é aquilo que norteia o direito. Ele norteia no sentido de quê? De uma orientação. Ele norteia o judiciário, ele norteia o direito no sentido de uma orientação. E o princípio da legalidade, ele tem dois princípios implícitos nele, que é muito importante que nós saibamos. Ele tem o princípio da anterioridade e ele tem o princípio da reserva legal. E nós vamos agora destrinchar o artigo 1º da sua forma de que possa cair lá no teu concurso. Nós vamos destrinchar. Primeiro ponto: não há crime. Não há crime. Então quer dizer que se for uma contravenção disciplinar, ela está ou não prevista no artigo 1º do Código Penal, já que a lei, e inclusive esse princípio que é estabelecido no Código Penal, ele também está onde? Lá na nossa Constituição Federal. Ele é um princípio constitucional, que basicamente é o mesmo texto, é um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele é um princípio constitucional. E aí, a contravenção penal cabe ou não cabe? Cabe o princípio da legalidade para a contravenção penal? Isso aí pode ser uma questão de prova, porque a letra de lei fala sobre crime, sendo que, quando ela me relata aqui sobre crime, na verdade, ela está querendo relacionar a infração penal. Na verdade, quando falou não há crime, é a mesma coisa que o legislador quis dizer, que não há infração penal. Por que isso, professor? Por que infração penal no lugar de crime? Porque infração penal, ele subdivide-se em duas coisas, que é o meu crime e é a minha contravenção penal. Então, a infração penal, eu tenho o meu crime e eu tenho a minha contravenção penal. É isso que a palavra crime quer dizer aqui no artigo 1º. Então já saiba isso. Ela abrange tanto o crime propriamente dito, quanto uma
contravenção penal. Vamos continuar destrinchando o meu artigo 1º. Não há crime, você já sabe, não há infração multidisciplinar? Claro que não, né, concurseiro? Não há infração penal sem lei anterior que o defina. Olha só, eu falei para vocês que tem dois princípios implícitos dentro do princípio da legalidade. Então eu tenho o meu princípio da legalidade, eu tenho o meu princípio da legalidade e eu tenho dois princípios implícitos nele. Qual? O princípio da anterioridade e o princípio da reserva legal. E aqui é muito importante que você saiba, para que você possa acertar qualquer questão que fale sobre o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele é dividido em o princípio da anterioridade e o princípio da reserva legal. E o que é o princípio da anterioridade? Não há crime sem lei anterior que o defina. Anterioridade, não há crime sem lei anterior que o defina. Então, para que você possa cometer um crime, antes disso tem que ter uma lei que estabeleça que aquela sua conduta é um crime. Tem que ter uma lei que estabeleça a sua conduta, tem que ter um nexo entre a sua conduta e o que está descrito lá na lei, o que está descrito no Código Penal. Por exemplo, eu estou brigando no meio da rua e dou um soco no rosto do meu adversário. Não tem nenhuma lei que fale sobre agressão, sobre lesão corporal, sobre briga, não tem nada. Eu vou pegar e vou para casa. Num outro dia, é estabelecida uma lei que fala que se eu agredir, se eu lesionar alguma pessoa, eu estou incorrendo em crime. Artigo 129 do Código Penal. Pergunto para vocês, eu vou ser preso? Eu vou ser preso? Não, né? Tá balançando a cabeça aí? É só eu balançar a cabeça aqui que tu balança a cabeça aí? Claro que não, porque a minha conduta foi antes da lei. Olha aqui, olha aqui. Eu tenho aqui a minha linha temporal. Aqui eu cometi essa agressão. É nesse momento que você olha e fala assim: nossa, professor, como você desenha bem, como você desenha bem. Nessa data aqui, no ano X do dia Y, eu vou lá e cometo essa agressão. Aqui, que é o dia X mais 1, que é o outro dia do ano Y, sai uma lei falando que se eu agredir alguém, eu cometo um crime. Eu vou ser preso? Claro que não, porque a minha conduta é antes. A minha conduta, ela é antes do crime. E olha só o que o princípio da legalidade fala. Não há crime, não há infração penal sem lei anterior que o defina. Então, se não tinha nenhuma tipificação legal daquela minha conduta como crime, eu não cometi crime nenhum. Nós vamos ver nessa continuidade de princípios, que agora eu vou falar sobre princípios, que nós vamos ver que existe a lei penal benéfica, se ela vai retroagir, se ela não vai retroagir. A lei penal maléfica, ela vai retroagir, ela não vai retroagir. Abolice os crimes. Esqueci isso aí. Vou ter que cortar. Então, vocês vão ver comigo exatamente essa continuação dos princípios. Vocês vão ver comigo essa continuação do princípio, e a lei ela não pode retroagir para malificar o réu. A lei não pode retroagir para malificar o réu. Então, o crime ele só vai ser estabelecido desse dia em diante, desse dia para frente, ok? Esse é o nosso princípio da anterioridade, que está implícito dentro do princípio da legalidade. E o que seria
o princípio da reserva legal. Olha aqui, não há crime sem lei anterior que defina e não há pena. E não há pena sem prévia cominação legal. Tanto a parte do crime quanto a parte da pena. Essa pena, assim como o crime, ela poderia ser escrita como: não há sanção penal. Não pena propriamente dito, não há sanção penal, ok? Não há infração penal sem lei anterior que o defina e não há sanção penal sem prévia cominação legal. Não há infração penal sem lei anterior que o defina e não há sanção penal sem prévia cominação legal. Então, tanto o crime quanto a pena é a minha reserva legal. O que isso quer dizer? A Constituição Federal, ela falou que é competência privativa da União legislar sobre direito penal. Isso aqui é uma competência privativa da União. Logo, o governador, o presidente, o prefeito, eles não podem emitir uma medida provisória, um decreto ou qualquer ato legislativo que venha falar que qualquer conduta é um crime, porque isso é uma competência da União. E quando eu falo que é uma competência da União, eu estou querendo dizer que somente o Congresso Nacional, somente a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, somente eles vão estabelecer diante de uma lei o que é ou não crime, ok? Medida provisória, decreto, eles não estabelecem que aquela conduta é crime. Esse é o princípio da reserva legal. Somente será o que? A lei que falará se aquela conduta é ou não um crime. E isso é importante, porque lá na sua prova ele pode falar que uma medida provisória estabeleceu certa conduta como crime. Por exemplo, diante de uma pandemia, é estabelecido que se alguém sair de casa sem utilizar certo protetor, essa pessoa está incorrendo em crime. Isso foi estabelecido por meio de uma medida provisória. Isso pode? Não, não pode. Somente a União pode legislar sobre crime. Somente lei vai estabelecer ou vai revogar um crime. Ok, querido concurseiro? E olha, se você permaneceu comigo até aqui, eu vou pedir para que você possa se inscrever, compartilhar, ativar o sininho, que você possa comentar aqui. Você quer que eu continue falando sobre os princípios? E mais importante, você que está estudando para concurso público, você que já bateu ali na trave para ser um policial militar, um policial civil, eu vou deixar aqui na descrição, vem aqui na descrição, que eu vou deixar um link de 500 questões de direito constitucional e eu vou deixar um link aqui também sobre direito penal, direito constitucional envolvendo a carreira militar, a carreira policial. Então, se você quer passar no concurso, vem aqui na descrição. E ó, PRO, concursos, para que juntos possamos voar alto. Voe alto, querido concurseiro. Fui!